8h17. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora de falar de esportes, o bate-papo de todos os dias. Alô, Antônio Carmo, sexta-feira, meu caro, vamos que vamos. Véspera de sábado à noite, como gostava de dizer Luiz Carlos Guerto no antigo Pulo do Gato com José Paulo de Andrade, né? Onde nem todos os gatos são pardos. Tomem cuidado. Bom dia para você e a todos os amigos que nos acompanham aqui também. Boa sexta. Esses dois hoje estão fazendo dobradinha no céu, eu não tenho dúvida disso, meu querido Antônio Carmo. Olha, vamos falar de esportes, passando primeiro pelos resultados de ontem, agradecendo a galera que está em áudio e vídeo. Se você ainda não nos acompanha, acompanhe em youtube.com/rádio Band Vale FM e também em 102,9. O Corinthians ontem, com o time reserva, conseguiu arrancar um empate do Peñarol fora de casa, classificadíssimo na Libertadores, e mostra que tem repertório e fôlego, hein? Esse Corinthians vai chegar para brigar pelo título, Antônio Carmo? Eu estava dando uma olhada aí na tabela do campeonato, Nicolini. São poucos os times que você olha assim e fala, nossa, aqui vão brigar pelo título, hein? O Corinthians tem bola sim para isso, porque é um campeonato mata-mata depois, Nicolini. E o Corinthians, lógico, primeira fase, um grupo muito fraco, aquela coisa toda, você releva um pouco, mas sabe que o time está mostrando o potencial. E tem um detalhe, o Fernando Diniz chegou ontem, Nicolini, ninguém estava comentando isso, porque esquecia da passagem dele do Fluminense, há 19, acho que é isso, jogos de invencibilidade. É o recordista como técnico de invencibilidade na história da Libertadores, 19 jogos seguidos. Ele tinha 14 pelo Fluminense, porque ele foi chegando e foi campeão em 2023, depois jogou algumas de 2024 e saiu, né? O Fluminense parou, e aí ele veio para o Corinthians agora, e com 5 jogos já, né, que foram feitos, 3 vitórias, 2 empates, e o Corinthians é o líder, já o primeiro colocado do grupo, vai ficar naquela prateleira dos times de primeiro lugar que enfrentarão times classificados em segundo. Então o Diniz está mostrando que sabe jogar Libertadores. Foi campeão com o Fluminense, quando, convenhamos, poucos acreditavam naquele Fluminense Master de Fábio, Felipe Melo, Ganso, Marcelo, tudo mais, Thiago Silva, tudo mais. Aquele time Master foi campeão da Libertadores. Então o Diniz mostra que tem esse potencial. E penso eu que o Corinthians pode sim, passando para outra fase, desde 2017, 16, o Corinthians não terminava também em primeiro lugar a fase de grupos da Libertadores. É bom lembrar também, não adianta nada você fechar a primeira fase em primeiro lugar, geral, como deve acontecer com o Flamengo, e depois você já tropeça na outra, porque daí é um outro campeonato, Nicolini. Mesmo você tendo a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, é outro campeonato. O Flamengo, o ano passado, terminou em segundo lugar no grupo dele, e foi campeão. Ele sempre decidia fora, né? E foi batendo nos adversários fora de casa, ganhava em casa, empatava fora, teve uma decisão por pênaltis lá, né, que contra o Estudiantes, eu não me lembro quem, e foi para a final e foi campeão. Mas o Corinthians eu acho que pode pensar assim, até porque é o seguinte, vai ter uma longa pausa aí de Copa do Mundo, como é que os times estarão? Tudo isso vai pesar depois, né? O Yuri Alberto já falou que quer ir embora. Surgiu uma proposta aí depois da Copa, ele já avisou, pessoal, pode me vender aí que eu estou disposto a sair. Então, precisa ver como é que vai ficar. O Corinthians sofreu ontem mais um transfer ban lá da FIFA. Fica 3 janelas sem poder contratar. Isso atrapalha, não sei que pague logo a conta lá, não sei com quem que é. E aí segue a vida. Mas, dentro de campo, até que a coisa está ontem, como você disse, o Corinthians com um time praticamente reserva, foi empatar com o Peñarol. O Peñarol é hoje uma potência do futebol, não. Está em último lugar no grupo, mas jogar lá contra o Peñarol no Uruguai sempre é complicado. Então o Corinthians está fazendo o caminho certo aí agora. Tem mais um jogo em casa semana que vem, contra o Platense, lá ganhando, fecha em primeiro lugar no grupo, provavelmente em segundo no geral, né? Porque o Flamengo ontem ganhou os pontos contra o Medellín, mais do que natural, a decisão da Conmebol, e aí o Flamengo já está com 13 pontos, pode chegar a 16, assim também como o Rivadavia, né? Que é outro time que
marca história aí, primeira participação dele na Libertadores. Mas muita coisa vai acontecer, viu, Nicolini? Até chegar à segunda fase da Libertadores. Não tenho dúvida disso, meu querido Antônio Carmo. Vamos ficar de olho e acompanhar a Libertadores. A Sul-Americana ontem teve o Atlético Mineiro fazendo 2-0 e vai para a última rodada só dependendo de uma vitória simples contra o Puerto Cabello, jogando na sua arena MRV. Meu querido Antônio Carmo, o Atlético Mineiro também começou muito claudicante a Sul-Americana e se recupera agora na reta final e chega à última rodada precisando só de si. O grupo do Botafogo já está definido, hein? O Racing ontem só empatou, tá fora. Caracas e Botafogo vão passar, Antônio Carmo. A grande decepção dessa fase da Libertadores, da Sul-Americana para mim, Nicolini, o Racing Clube entrou aí com um time bom, foi campeão da Sul-Americana há 2 anos, o mesmo técnico, um elenco mudado, obviamente, mas com boa participação na Argentina, começou lá ganhando fora de casa e, de repente, dava a impressão de que seria o time mais forte do grupo, mas ao perder do Botafogo em casa, desmoronou. E aí, dançou, ficou nem em segundo lugar, consegue ficar nesse grupo em que o Botafogo fez a parte dele com muita competência. Muito bom, Antônio Carmo. Essa, a Sul-Americana, a gente segue acompanhando, meu amigo, acompanhando tudo o que está acontecendo. Olha, meu querido Antônio Carmo, vamos falar das coisas da nossa região. O final de semana vai ser muito movimentado. Antes, falar que ontem o Pastana, Rodrigo Pastana, deu entrevista coletiva pelos dados da Águia, falando que em uma semana, 10 dias, apresenta os primeiros nomes para a Copa Paulista e que o time vem aí com pouca água para jogar depois da Copa do Mundo. O que você sentiu da coletiva do Pastana, você que acompanhou e esteve ontem nos Donos da Bola, falando com ele ao vivo, numa entrevista exclusiva para toda a região, Antônio Carmo? Passou por aqui em São José dos Campos em 2012, no início da carreira dele. Ele veio do Barueri, daquele ótimo time do Barueri, que o pai dele era o dono lá, Nicolini, então ele era da família, né? O Barueri foi realmente o chamado case de sucesso, saindo lá da última divisão do futebol paulista e chegando na Série A do brasileiro em pouco tempo. Mais do que o Mirassol aí foi o Barueri, que já acabou. Mas já era um time político, né? Aí teve briga política com o prefeito da cidade e tal, aquele negócio todo, o time foi embora para Presidente Prudente, quando voltou, esfacelou-se, acabou, não existe mais, né? Mas ele trabalhou lá, começou. Depois veio para São José. Ficou bem só, não se deu bem com o antigo técnico Edson Só do São José, com o Robertinho da Padaria que o trouxe, foi dispensado, dali foi para o Criciúma e daí faz uma carreira muito boa, viu, Nicolini? Trabalhou no Cruzeiro do Ronaldo, quando o Cruzeiro foi comprado pelo grupo do Ronaldo, SAF, trabalhou no Guarani, fez bom trabalho, Botafogo da Paraíba, outros times por aí afora. Ele esteve agora há pouco tempo envolvido aí numa possibilidade de comprar o São Bento, tornar SAF, né, o São Bento, o grupo dele, com outros investidores, não ele, né, com investidores, não se configurou, e tá aí. Então ele tem uma experiência muito grande. Tem algumas polêmicas colecionadas por aí, ele falou que isso faz parte de quem comanda. Se você tem um comando, né, você tem muitas vezes que se indispor com um ou outro. E aconteceu isso aí em alguns lugares, mas que tem boas relações, aquela coisa toda, e veio. Eu não sei, Nicolini, se eu perguntei até isso para ele nos Donos da Bola, ele disse que não, mas o Bruno Casarini falou antes, o CEO do São José, que vai se afastar um pouco do clube, vai tirar um pouco o pé, e aí o Rodrigo Pastana é que vai exercer também essas funções. Então, ao que parece, daqui a algum tempo, se tudo der certo, ele pode também trabalhar aí como um parceiro, né, de trazendo investidores para o São José, penso eu. Não falou sobre isso ontem, mas pode ocorrer, já que tem esse perfil. E aí tem que trabalhar agora com o Jorge Castilho, na montagem do time. Claro que Jorge Castilho e sua comissão técnica já estão monitorando e provavelmente alguns jogadores já estejam apalavrados, porque o São José diz que dia 2 de junho começa o trabalho, treinamentos visando a estreia. A tabela já saiu, será contra o São Caetano. A tabela marca domingo, 19 de julho, que é a final da Copa. Lógico que o jogo vai ser no sábado, dia 18, né? E aí o São José vai ter 50 dias para fazer o treinamento, estrear na Copa Paulista, e os jogadores têm que começar a chegar. Aí que ele disse também, não vai fazer um grupo já de 24, 25 jogadores, que é bobagem, né? Quando ele faz um grupo de 18,
19 jogadores, completa com os garotos do sub-20, do sub-17 e vai treinando. E aí vê o que acontece. Agora, se quiser coisa boa na Copa Paulista, que a única coisa da Copa Paulista é o título, Nicolas. Não tem acesso. Ah, fiquei em quarto lugar, subi. Isso não existe. Tem que ir para a final. Ou é campeão ou é vice. Então, não adianta entrar na Copa Paulista só para vou testar o técnico, vou testar jogadores. É bobagem. Aí é perder tempo e dinheiro, principalmente. Então tem que montar um time pensando em brigar pelo título. Vamos ver. Assim que as contratações forem chegando, a gente tem uma ideia, né? É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos ficar de olho nesse São José que se prepara para disputar a competição no segundo semestre, a Copa Paulista. Amanhã, 15h, alô, torcedor de Guaratinguetá, tem Mantiqueira no Dario Rodrigues Leite, recebendo o glorioso Mauá, o vice-líder Antônio Carmo. Mantiqueira que está na zona de classificação, é o quarto colocado do grupo dele em 5 jogos, tem 5 pontos, a campanha é modesta, uma vitória pode dar passos largos ao Mantiqueira, mas jogo difícil, hein? Difícil, mas ele faz 3 jogos em casa no segundo turno, 2 fora, tem que aproveitar esse fator. Não é campo e torcida, é campo. Torcida não vai, pouca gente. Mas o fato de jogar em casa, né, com mais tranquilidade, para fazer esses pontos necessários, tem que começar amanhã. Como a gente diz, conhece os caminhos e os buracos do Dario Rodrigues Leite, o Mantiqueira. Aliás, falando em Guaratinguetá, quem jogou no tapete verde do Dario Rodrigues Leite foi Léo Pereira, né? Aliás, a gente estava vendo lá uns arquivos do Guaratinguetá de 2015 na nossa TV Band de Vale. Ele era zagueiro do Guará na Série B, né? Em 2015 o Guaratinguetá disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, foi mal, quase caiu para a Série C, mas o Léo Pereira era zagueiro daquele time e hoje vai disputar a Copa do Mundo, Antônio Carmo. Dario Rodrigues Leite, que viu Adriano Imperador estrear pelo São Paulo. É tanta história, viu? E que teve Zósimo na Esportiva de Guará, campeão mundial com a seleção brasileira, jogando na Esportiva também. Grandes histórias, né? Da Esportiva, histórias menores do Guaratinguetá, um clube que durou menos tempo. É sempre bacana tudo isso daí. É isso, aqui a gente não deixa passar nada. Como o André Bretas, lá em Campinas, que tá de camisa do Guarani para torcer pro Bugre amanhã, que pega o Barra na Série C e sabe que não vai ser fácil. Mas o Bugre tá bem, tá com 12 pontos a 2 do líder, só perdeu uma no campeonato. Guarani tá tentando se recompor na Série C. Os times de Campinas estão numa draga, né, Antônio Carmo? Ponte Preta caminha passos largos por rebaixamento. O Guarani perdeu em casa, Nicolinho, para o Ituano no último domingo, 3-1, resultado que não estava ali, obviamente, nas pretensões bugrinas, atrapalhou a vida do Guarani, que se tivesse vencido o jogo, teria pulado para o primeiro lugar no grupo, né? Ele parou com 12, se tivesse ganho 15, passava o Paysandu e o Brusque, que lideram com 14. Então está na hora da recuperação do Guarani, que o ano passado teve perto também de brigar aí por um acesso, caiu naquele grupo com a Ponte Preta, a Ponte acabou subindo, o Guarani não, mas esse ano o Guarani deu o troco porque rebaixou a Ponte Preta no Campeonato Paulista e vai então enfrentar o Barra lá em Itajaí, o Barra, né? Arena Barra, lá, podia pôr o nome lá no estádio, né? Campo do Barra, pronto, Barra Futebol Clube, essa nova força do futebol catarinense. Clube Empresa. Clube Empresa não tem isso, né? Não pode, né? Tem que ser arena, né? Vai jogar lá futebol o Guarani moderno. Em busca da recuperação. Futebol moderno. Abaixo o futebol moderno. Vamos em frente. Enquanto o Figueirense lá tá numa draga desgraçada. Tá mesmo. Né? Os times lá. Nossa, o Figueirense tá no bico do corvo, Antônio Carmo. E tá o Avaí que tá melhorzinho, Joinville também. Joinville também despencou. O Joinville tá na Série D. Despencou, tá na Série D. Caiu no Campeonato Catarinense, acho que o Figueirense também. Não, são coisas, essa fase cíclica que eu digo aqui, que o futebol é feito de alegrias e tristezas passageiras, de vez em quando a tristeza demora um pouquinho mais para passar, viu, Nicolas? É o caso do Figueirense aí. É isso, meu querido Antônio Carmo. Olha, antes da gente falar dos jogos do Campeonato Brasileiro, eu queria um minuto da atenção do povo todo hoje aqui que está nos acompanhando. Quem estiver em Taubaté hoje à tarde, pode acompanhar a abertura da terceira Fliart, tá? Que é uma feira literária, Feira do Livro e da Amizade. Acontece na Rodoviária Nova de Taubaté, a abertura é hoje 6 da tarde, e hoje
eu negociei um dia de folga no Brasil Gente Vale, que eu vou estar lá na abertura para mediar um papo com o grande jornalista esportivo José Trajano. Para quem não sabe, José Trajano tem 60 anos de jornalismo esportivo, é cria do Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, acompanha a Copa do Mundo desde 1970, esteve no México, e daí por diante acompanhou tudo. Torcedor do América, tem um livro saborosíssimo da história do América 1960, campeão carioca, meu querido Antônio Carmo. E a gente vai estar com o Trajano hoje lá, 6 da tarde. Meu abraço para o Nicodemos, da Letras Selvagens, que organiza essa feira com muito suor, muito empenho. Começa hoje, vai até o dia 31. Semana que vem recebe estudantes, tem um monte de mesa redonda no sábado, no domingo, ex-atletas, crônica esportiva. O tema não poderia ser diferente, meu querido Antônio Carmo. É a Copa do Mundo, o livro é uma bola. É o tema da terceira Fliarte, bem bacana na Rodoviária Nova. Começa hoje, está todo mundo convidado, tá bom, Carmo? Muito legal. Zé Trajano, que foi o criador aí da ESPN Brasil. Lembro da Copa de 70, na revista Placar, recém-lançada naquele ano, tinha uma foto do jogador, os cronistas. Naquele tempo as rádios não precisavam pagar para transmitir Copa do Mundo. Hoje tem que pagar, né? É diferente. Poucas rádios vão. Esse ano, por exemplo, a Bandeirantes e a Band FM estão inseridas, estarão acompanhando em loco. Band News. E aí, naquele tempo, aí você tem uma foto legal, o pessoal foi jogar bola lá, Juarez Soares, muita gente que já se foi embora, Zé Trajano, o Zé Maria de Aquino, o Vital Batalha, os velhos dinossauros da crônica esportiva lá, batendo uma bolinha lá no Estádio Azteca, lá, uma festa total lá, e o Zé Trajano estava no meio. Um grande nome, sem dúvida alguma, da crônica esportiva do Brasil, torcedor do América, e nunca abriu mão, nunca falou, não sou torcedor do Flamengo, disfarçado de americano, como tem um que torce para São Paulo e fala que torce para Ponte, outro que torce para o Corinthians e fala que torce para Osasco. Não, ele sempre foi torcedor do América mesmo, e fez questão de ressaltar isso tudo. Vai ser uma boa conversa, sem dúvida alguma, com a sua categoria aí, recebendo este grande nome, né, da crônica esportiva. Bom demais, está todo mundo convidado para esse evento. Campeonato Brasileiro, meu querido Antônio Cartiga. Não, antes você falou da Série C, o garimpeiro da informação, Celso Gomes, que agora já não é mais da diretoria executiva de distribuição de notas do São José, ele fala que o Barra possui uma parceria com um grupo que conta com o Hoffenheim, da Alemanha, e o Acadêmico Viseu, de Portugal, desde 2020. Por isso que o time está subindo aí, viu, Nicolini? Nessa fase muito boa, já está por aí, brigando já na Série C do Brasileiro. Parceria bem feita, né? Então a gente vê daí o resultado. Nossa, você imagina se um clube aqui do Vale fala assim, o Taubaté vai fazer uma parceria com o Hoffenheim. Nossa, a torcida já vai falar assim, estão vendendo o clube, e não sei o quê, e parará. Aí você vê, em 2, 3 anos a coisa começa, Série D, Série C, Primeira Divisão do Estado, briga pelo título, etc e tal, né? É assim, né, Antônio? Que a parceria bem feita com frutos. E porque hoje é isso, né? Não tem como você se virar sozinho, ser um clube associativo, tá muito difícil. Então, tem que buscar essas parcerias boas, né? Como o Bahia fez lá com o Grupo City, essas coisas todas aí que acontecem desde que bem feitinhas. Não dá mais para passar livro de ouro, fazer parceria com o açougue do bairro para dar almoço para rapaziada, né? Não tem mais jeito, né, Antônio Carlos? Diácono Alexandre, torcedor da Luz de São José, está conosco aqui, não é do tempo dele nem do meu, mas conta a história, né, que do São José, do Formigão, para ajudar nas contas, 65, 64, time campeão da Série A4, campeão da Série A3, o pessoal passou com uma bandeira do São José, uma turma, aquela bandeira com 4 pessoas, na Rua 15, e todo mundo ia colocando dinheiro ali, é como se fosse a sacolinha do dízimo passando na igreja, a oferta e tal, né? E todo mundo colaborava ali, todo mundo colaborava mesmo, ajuda. Hoje, você passar, o pessoal só olha e vai embora, né? Ninguém dá bola mais. São tempos antigos. Rouba a bandeira, toma cuidado. Ô Carmo, vamos lá, vai. Pro Tatá Grande Tael, sempre com a gente. Campeonato Brasileiro, amanhã no Morumbi, São Paulo e Botafogo, em 5 da tarde. Dorival
vai atrás da sua primeira vitória. Vitória Internacional jogam no Barradão, Mirassol e Fluminense no Maião às 7, mesmo horário para Grêmio e Santos. Jogo da crise na Arena do Grêmio, às 9 da noite, escondido, uma pena, embalos de sábado à noite, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Vamos falar desse jogo e dos jogos de sábado. Carmo, que pode ocasionar uma vitória cachapante do Palmeiras. A Mancha Verde pede a cabeça do Abel. Será que ele tá no fim da vida ou é ele ganhar do Flamengo e assim, tá tudo bem, Sim. A Mancha Verde vai falar viva o Abel? O que você acha disso tudo aí? Ou tem gente botando dinheiro lá no Paulinho Serdã pra ele tocar fogo no boné do guarda, Antônio Carmo? Não, o Paulo Serdã nem está mais comandando a Mancha Verde, lá ele já foi presidente, hoje ele é só um torcedor, né? São momentos, Nicolini, e o torcedor ele é muito passional, vai assim. Eu já disse aqui no ano passado, era favorável à saída do Abel, um ciclo maravilhoso, extraordinário, que se disser, Pepe Guardiola deixa domingo o Manchester City, 10 anos. Ganhou tudo, uma chance, era para ganhar 3, 4. Então, e ele deixa o City já anunciado, tudo, vai ser uma festa domingo no jogo contra o Aston Villa, City vice-campeão inglês, e aí ele tá cheio de seleção. A seleção da Arábia promete dar um castelo para ele, certo? Castelo com 800 empregados para que ele vá e não sei dirigir a seleção. Quantos cabelos também, se ele quiser, tá certo? E fazer o que quiser lá. Uma praia particular, pega o mar lá, corta um pedaço, faz uma praia dele. Um oásis. Vamos ver o que vai ser. Então, tudo tem começo, meio e fim, Nicolini. Eu digo sempre aqui, na vida tem tudo isso, inclusive a própria vida. Então, o ciclo do Abel no Palmeiras já terminou, para mim tinha terminado no ano passado. Ele errou mais do que acertou, todo o respeito, todo o carinho e tal. Mas seria hora de trocar. Foi mantido. Ganhou o Campeonato Paulista, ok, deu uma melhorada, porque o ano passado nem o Paulista conseguiu ganhar. Aí ganhou. Mas não está fazendo um bom trabalho, tem as suas desculpas corretas. Mas eu penso, tem que olhar, Nicolini, aquela velha história, tem que ver quem está lá dentro. A dona Leila, que não entende muito disso de vestiário, aliás, acho que ela nem deve entrar no vestiário lá, tem que saber o seguinte, está todo mundo ainda comprando a ideia do Abel, os jogadores, como é que eles estão? O pessoal já não está cansado de ver o mesmo discurso dele lá. Tudo isso tem que ter um diretor que está dentro. Fala, dona Leila, não está boa a coisa lá não. Só entenda. Aí é quem está lá, meu amigo. Mas se estiver bom, tá. Por exemplo, essa manifestação da torcida, Nicolini, me parece desproporcional. Perdeu do Cerro, é uma derrota normal, Nicolini, normal, dentro do futebol de altos e baixos. No Bayern de Munique, outro dia perdeu do Hoffenheim lá, no campeonato alemão, é normal. Então, o que será anormal, como bem disse a Leila ontem, é não se classificar na Libertadores. Eu acho assim, quarta-feira que vem, perde aí o joguinho, é eliminado na primeira fase da Libertadores, aí realmente valeu, obrigado, segue o caminho. Amanhã, se perder do Flamengo, o Palmeiras não ganha do Flamengo há 8 anos em Campeonato Brasileiro, já ganhou Libertadores, não sei o quê, mas não ganha do Flamengo desde 2018 em Campeonato Brasileiro, né? E precisa ganhar um jogo. E amanhã é um jogo bom para ganhar, e se recupera, o Palmeiras vai estar muito desfalcado ainda. É uma desculpa aceitável? Sim, aceitável, mas tem que trabalhar para poder arrumar a casa aí, voltar com pelo menos um empate do Maracanã. Mas desse jeito, ferve a coisa lá dentro também, e o Flamengo que ganhou o jogo aí. Foi eliminado da Copa do Brasil semana passada, Nicolino, uma crise. Recuperou-se já com a vitória quarta-feira da Libertadores e está todo mundo apoiando. Vamos ganhar agora do Palmeiras, pronto, encosta 1 ponto, fica líder no pontos perdidos, tem um jogo a menos, e depois espera a última rodada, onde o Flamengo quer dar o golpe aí, pedindo o adiamento do jogo contra o Coritiba, não pode adiar, está marcado, todo mundo tem que jogar, estava assim programado já e vai assim, e aí, se fizer isso é casuísmo, o adiamento do jogo, e aí buscar o primeiro lugar lá na tabela, ver o que vai acontecer. Agora o Palmeiras perdendo amanhã com um placar aí, toma 2-0, 3-0, toma uma pancada, a crise se instala e para quarta-feira não sei nem contra que é o jogo do Palmeiras na Libertadores lá, é crise, aí vai ter que entrar para resolver a questão, lembrando que o empate garante a classificação. Então, tem que ver, as coisas mudam muito rápido. O Palmeiras estava invicto há 17 jogos, perder um jogo é crise. É isso que eu não consigo entender. Está jogando bem? Não está jogando bem. Está devendo futebol? Está devendo futebol. Mas os resultados estão satisfatórios de 60% a 70% sim. Líder do Brasileirão, era líder do grupo, não é mais. Então, tem que pensar bem. O torcedor não pensa bem, não. O torcedor age com o coração, com a emoção, sem a razão, e isso a gente sabe muito bem disso e acaba entendendo. Tá bom.
Dito isso, os jogos de domingo: Cruzeiro e Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, choque alvinegro aí na Neoquímica, 6h30 da tarde, Vasco e Red Bull. Ficou para segunda-feira, Coritiba e Bahia, no Couto Pereira, Rogério Ceni pendurado, Antônio Carmo. Mas também vai se aguentar. A torcida já criticou, já fez cobranças ao Rogério Ceni lá, mas ele vai se garantindo no Bahia. Se for de Grêmio e Santos amanhã, Nicolino, se der um empate e o Corinthians ganhar o jogo dele domingo, pronto, Santos e Grêmio ficam juntos na zona de rebaixamento, né? Então, o empate amanhã é ruim para os dois, é bom para o Corinthians, né? Os dois aí que tratem um dos dois de ganhar o jogo aí para poder continuar fora da zona do rebaixamento. Então, vamos ver se o Corinthians ganhando sai da zona de rebaixamento, porque sem ir para a Copa do Mundo, você tem que ter outra rodada semana que vem. Ainda na zona do rebaixamento é ruim, né? Você vai ficar sempre pegando a tabela e você lá em 17º, 18º lugar, não é agradável. E o Mirassol tentando uma recuperação contra o Fluminense. Parece ser um bom jogo, hein? O Mirassol, que acho que vai fechar essa primeira fase aí na zona de rebaixamento, está maravilhoso na Libertadores e está péssimo no Brasileirão. Muito bom, Antônio Carmo. Na Série B, 10ª rodada, começa hoje, com jogo lá nos Aflitos, em Pernambuco. Náutico e Cuiabá, 7 da noite. Amanhã tem Novo Horizontino e Ceará, Fortaleza e Londrina, Juventude e Sport Recife. Domingo, Atlético Goianiense e São Bernardo, CRB e Ponte Preta, América e Vila Nova, Avaí, Goiás, Operário e Criciúma. Para segunda fica Botafogo de Ribeirão Preto, que em casa recebe o Atlético e o América. O Coelho é o Lanterninha. O Bernô é líder da Série B. Antônio Carmo. E aí a gente vai ver o que faz o Botafogo de Ribeirão Preto, que depois de muito tempo entrou também na zona de rebaixamento, tentando melhorar a situação. A Ponte Preta nem se fala, né? Precisando de pontos desesperados. Vai pegar o CRB, que vem de boa vitória sobre o Sport fora de casa, e o líder São Bernardo aí tentando se manter na ponta nesse jogo, sempre complicado. Jogar com o Atlético Goianiense lá nunca é fácil, né? Campeonato aí bem animado. Muito bom, Antônio Carmo. Ontem a Band mostrou o título do Al Nassr e Jorge Jesus pensa em ir ao Rio de Janeiro. O que isso significa, Antônio Carmo? Tremem as montanhas do Pão de Açúcar. Será que ele está voltando? É a volta de Jesus, Antônio Carmo? Ele avisou que sai, né? Ele sai também, assim como o Guardiola deixa o City, ele deixa lá o time dele lá na Arábia e vem para o Rio de Janeiro passear. Al Nassr vem para o Rio de Janeiro passear no começo, sei lá. Lógico que no Rio hoje não tem nenhum time aí precisando de treinador, é o que parece, tá tudo bem, né? Então, mas se o Flamengo tivesse perdido 2 jogos aí, Nicolino, seguidos, você não tem dúvida de que ele, né, já seria recebido pela massa rubro-negra para tentar cativá-lo e a diretoria também. Nesse momento não, mas é um técnico que tem o seu mercado aberto. É isso, Antônio Carmo. Olha, para fechar, NBB. Rapaz, eu assisti um pedaço ontem do jogo de Franca contra o Brasília. E Brasília? Mais de 7.000 pessoas no ginásio Nilson Nelson. Um negócio impressionante. Aquele ginásio é imenso. Você já esteve lá, eu não conheço. Ele é imenso. E assim, público pagante, 7.000 e poucos torcedores. Coisa de louco. Um jogo 67-50, Franca 6 só 50 pontos, Antônio Carmo, para fechar. O Franca tem um jogador que chama Nicolini. Esse eu não conheci, preciso vê-lo. Nicolini, igualzinho o meu. Eu olhei, eu falei assim, parece que é Nicolini na camisa dele. Aí o narrador, bola com o Nicolini. Eu falei assim, rapaz do céu. Sou eu, não sou? Tem parente muito lá, bom, tá? Tem parente. Nicolini, Franca levou 10.000 torcedores no jogo contra o Flamengo, que definiu a classificação. Franca não, Brasília. Levou 10.000 pessoas contra o Flamengo. Os 2 maiores públicos são de lá, de jogos do Brasília. Um de 10.000 e de 9.000. Agora com 7.000. Contra a Franca, Brasília empata a série. Franca fez só 50 pontos, placar mirim, diria o Guerrinha, esse técnico do Bauru. E aí tá tudo igual, 1-1, e vamos amanhã, sábado, teremos a rodada 3, tá tudo empatado, tá 1-1. Corinthians e Pinheiros 1-1, amanhã no ginásio Vladimir Marques, Brasília e Franca 1-1, amanhã pode ter certeza, vai passar de 7.000 lá, porque é o último jogo de Brasília em casa.
Depois ele vai para jogar em Franca, né, o quarto e necessariamente um quinto jogo. Pode ter certeza que amanhã vamos ter 10 mil torcedores, 15 para as 8 da noite, o jogo lá em Brasília, no Distrito Federal, amanhã. Torcedor de Brasília gosta muito do basquete. Olha aí, ó. Hugo Só Nicolini, para saber, peraí. 19 Quer saber? anos. É bom jogador? Honra aí o sobrenome ou não? Por Pra enquanto, jogar 19 no anos dá para Franca- esperar um pouquinho, né? É. Para jogar no Franca, alguma Espera coisa um tem. pouquinho. Hã? E se ele for lá, pega a origem dele, se for lá de São Manuel, ali perto, opa, vamos investigar. Vamos ver se é primo, Olha né? Como é que tá a situação lá? Que bacana. E olha, Roland Garros, Antônio Cabo, começa para valer, né? Vamos acompanhar o Brasil. Começa amanhã. Amanhã, vários brasileiros disputaram aí o qualifying, inclusive o Thiago Wilder, que já ganhou de número 5 do mundo há algum tempo atrás, mas despencou, já foi eliminado. Acho que não sobrou nenhum brasileiro aí que veio do qualifying. Vai ter mesmo o João Fonseca, começa amanhã, né? Amanhã já tem o torneio abrindo a rodada, o Aberto da França. São cerca de 30 jogos espetaculares, maravilhosos. Vamos ver se alguém consegue derrubar Yannick Sinner. Muito bom, Antônio Cabo. Excelente final de semana para você. Prazer imenso estar com você mais uma semana aqui. Segunda, encontro marcado aqui no Bate-Papo Esportivo. Tá bom? Um grande abraço. Tá combinado. Um abraço aí para você, Cláudio Nicolini, e aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo fim de semana, hein, Juízo? Se cuida. Até mais.